Bom, agora vamos terminar de configurar a nossa rede entre a máquina Debian e CentOS e fazer alguns diagnósticos de rede, ver como que a gente faz caso algo não esteja funcionando corretamente. Primeiramente, eu estou aqui na máquina CentOS, ok? Vou dar o ifconfig pipe /less. Ok, a minha interface de rede local tá 192.68.200.2. Vamos ver se ela comunica com a máquina Debian. Então eu vou dar um ping 192.68.200.1. Ok, está comunicando. 2 pacotes transmitidos, 2 recebidos e nenhum perdido. Tá? Beleza. Bom, o nosso arquivo /etc/hosts já está configurado aqui tanto para o Debian quanto o CentOS para responder por hostname apenas ou pelo fqdn. A nossa máquina Debian, se eu não me engano, não está assim. Então vamos aqui para a máquina Debian, vou dar um clear, vou em /etc/hosts. Não tem, então a gente vai acrescentar aqui. Vamos colocar aqui Debian. Opa. Vamos colocar aqui 192.168.200.1 espaço Debian Debian.empresa xpto.com.br. Então vamos testar aqui na própria máquina Debian. Ok, Debian.empresa xpto.com.br. Também ok. Então vamos terminar aqui, vamos colocar aqui agora 192.168.200.2 espaço CentOS espaço CentOS.empresa xpto.com.br. Okay. Vamos dar um ping no C2 CentOS. Ok, está pingando. CentOS.empresa xpto.com.br. Tá? Se você tiver uma rede muito grande, você não vai popular esse /etc/hosts não, tá? Aí é melhor você configurar um servidor de DNS chamado Bind. A gente vai ver isso no curso da nossa formação, um curso posterior, ok? Porque senão fica muito trabalhoso. Imagine uma rede enorme com 100, 200 computadores. Você manter todos os arquivos hosts de cada computador sincronizados com a mesma configuração. Tá? Realmente não seria legal. No Debian a gente tem um comando chamado mi-tool. Então aqui ele vai te mostrar quais as interfaces de rede que você tem, ETH0, ETH1 e ETH2. Vai te falar que 1000 base TFD significa que é um full duplex. Okay? Link OK significa que a placa de rede está com o cabo conectado. Certo? Lá no CentOS, a gente executar o mi-tool. O mi-tool a gente vai ter que utilizar alguns parâmetros, tá? Mas lembre-se, uma forma de você fazer no Debian versão 7 é fazer o que? Utilizar o comando nm-cli espaço d. Aí você vê o estado se está conectado ou não, qualquer conexão, etc. Ok? nm, n de navio, m de Maria, cli espaço d de dado. Ok. No Debian, vamos voltar no Debian. Lembrando aqui que a gente colocou as configurações da placa de rede em /etc/network /interfaces. Então aqui, ó, ETH0 está guardado aqui, tá? Ok, todas as interfaces de rede ficam num arquivo só no Debian, certo? No Debian eu posso reiniciar minha rede com o comando invoke -rc.d networking stop. Vamos parar a rede. Clear. Vamos dar um ifconfig. Só ficou LO. E posso mandar startar novamente com invoke.
Vamos dar um ifconfig. Voltou tudo, tá? Você pode utilizar o comando service no Debian, networking, restart, tá? Voltou novamente. Reiniciou a rede, pegou as configurações anteriores. Bom, tem uma interface aqui no Debian que não levantou, tá vendo? Só tem ETH1, ETH2 e LO. E eu tenho uma ETH0. Então vamos dar um DH client ETH0 para obter o IP dinamicamente para ela. Voltou ETH0. Vamos ver um negócio aqui. Por que está acontecendo isso? Quando eu reiniciar a rede, não está reiniciando para ETH0. Então eu posso ir no arquivo network/interfaces. Veja que a minha ETH0 está com a allow hot plug. Isso que significa, só vai ativar se espetar a placa de rede. Então para isso a gente vai colocar no lugar disso aqui, auto ETH0. Quero que reiniciar a rede ou reiniciar a máquina, ela vai levantar automaticamente. Então por enquanto ela está ativada, tá? Olha lá, 10.0.2.15. Eu vou dar um service networking stop. Vamos dar um ifconfig. Ali ainda está a minha ETH0. Vou dar um if down ETH0. Não, ETH0 só. Bom, então vamos fazer o seguinte, já que ele não está aceitando esse comando, ifconfig ETH0 espaço down. Ifconfig. Opa, está desativado. Vamos dar um service networking start. Ifconfig more. Agora o ETH0 também é levantado automaticamente, junto com as outras interfaces. Ok? Bom, continuando a questão de diagnóstico de rede. Por exemplo, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu limpar o meu arquivo /etc/resolve.conf. Veja só, se eu estiver tentando dar um ping por nome, por exemplo, google.com, e ele não conhecer, provavelmente não tem nada no meu arquivo resolve.conf e não tem nenhuma referência a google.com no meu hosts. Veja que não tem. Então se eu tentar dar um ping, não vai funcionar mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um servidor de DNS, name server, espaço 8.8.8, ou que você souber do seu provedor. Eu vou colocar aqui /etc/resolve.conf. Agora sim vai pingar. Certo? Se estiver pingando por IP, mas não pinga por nome, provavelmente é o que? É o DNS. Então se pinga por IP, por exemplo, é 8.8.8, um IP externo, mas não pinga por nome, aí o problema é de DNS, tá? O comando ping, ele utiliza o protocolo ICMP. Armazene isso na mente, porque isso aí é cobrado na LPI, tá? Quero verificar se uma máquina comunica com outra, comando ping. Então eu vou fazer um ping aqui, estou na máquina Debian, vou fazer um ping na máquina CentOS. Então se estiver pingando, está comunicando. Agora, se não estiver pingando, você tem que verificar o seguinte, tem um IP na minha interface aqui, um IP para essa rede, na minha interface, no meu caso tem aqui, ó, ETH2, 92.168.200.1. Mas será que a máquina CentOS tem um IP nessa faixa de rede? No meu caso aqui tem, ó, a IMP0S9 192.168.202. Então comunica. Então você tem que verificar isso. Será que a minha interface de rede ela não está levantada? Será que o meu serviço de rede parou? Então você tem que ficar atento a esse tipo de coisa, tá? Não sei qual é o nome da interface. Então você dá um me-tool no Debian e dá aquele comando nmcli espaço D no CentOS a partir da versão 7. Pode ser um problema de rota também, tá? Então você dá route espaço "-n" para mostrar as rotas no formato numérico e ver se tem um gateway lá. Se não tem, aí você tem que colocar route
espaço default GW add, né? Host, espaço add, default GW e o IP do gateway. No caso aí vai o que você tem na sua rede. Então pode ser por isso que ele não esteja acessando a internet, por exemplo, porque não tem rota. Então você confere com o comando route espaço "-n". Okay? Route add default GW e IP do gateway. Lembra, esse comando aqui cai na LPI desse jeitinho assim, ele te dá o IP e fala como que eu colocaria um gateway padrão. Route espaço add default espaço GW e o IP do gateway, por exemplo, 168.200.254. E se eu quiser remover route espaço del default, só isso, tá? Já funcionaria. Aí para você verificar a conectividade com o gateway, você utiliza o comando ping. Então basicamente isso aí é na parte de diagnóstico básico.